Estamos começando mais um encontro com a palavra e este é o momento de você pegar a sua Bíblia. Junte-se a nós nesta maravilhosa caminhada pela santa e inspirada palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Neemias. No Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulo 7, Jesus afirma que no dia do julgamento muitos virão até ele e em 3 palavras farão uma avaliação de suas vidas. Essas 3 palavras serão: realizamos muitos milagres. Assim, eles resumirão suas vidas. Jesus, então, fará a avaliação de suas vidas também em 3 palavras. Vocês praticaram o mal. E falará: nunca os conheci. Afastem-se de mim. Essas palavras de Jesus são muito impressionantes. Elas nos alertam quanto à possibilidade de alguém trabalhar para o mal enquanto acha que está envolvido em obras maravilhosas para Deus. O Dr. A.W. Tozer disse que quando chegarmos ao céu, uma das coisas que nos surpreenderá será descobrir que muito do que fizemos pensando que era o trabalho de Deus era apenas trabalho da carne. Na Bíblia, a palavra carne geralmente significa natureza humana, sem o cuidado de Deus. Como as pessoas podem se enganar tanto, hein? Quando estudamos o que chamei de a sinopse dos evangelhos do Velho Testamento, os livros de Esdras e Neemias, aí encontramos a resposta para essa pergunta. Em nosso último estudo, analisamos esses 2 livros. Uma das coisas que eles têm em comum é o tema que é a obra de Deus. O livro de Esdras nos mostra alguns princípios que devem ser aplicados por alguém que deseja realmente fazer a obra de Deus. O livro de Neemias nos mostra as características do líder que Deus procura para que sua obra seja realizada, quer ela seja realizada através de uma pessoa ou de um povo. Estudamos os livros de Esdras e de Neemias juntos porque esses 2 livros do Velho Testamento são gêmeos. Já vimos em que os 2 são semelhantes. Agora vamos começar a analisá-los separadamente. Em nosso último estudo, vimos os 5 princípios que devem ser aplicados por alguém que deseja realizar a obra de Deus. Vimos que Deus, que age por trás de tudo, sempre dará evidências claras para que aqueles que serão agentes do seu trabalho possam realmente fazer o trabalho. Vimos que o 3º princípio é que Deus faz os primeiros movimentos por trás de tudo, dando orientações claras a respeito do seu trabalho. Deus também provê todas as condições necessárias para que sua obra seja realizada. Depois observamos o 4º princípio que funcionará se a obra do povo for realmente uma obra de Deus. Deus não apenas supre, Deus provê infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo nos exorta a entendermos as estratégias de Satanás. Não podemos ignorar os artifícios do inimigo. Ele é enganador. Satanás gosta de imitar e de enganar. Uma das maneiras que Satanás usa para tirar nossa atenção do melhor de Deus para as nossas vidas é: o maior inimigo do melhor é o bom. Quando Deus está trabalhando através de você, você experimenta o melhor de Deus. Satanás não quer que você viva o melhor de Deus. Ele é muito esperto e sabe que não vai impedir que você faça a obra de Deus tentando você a roubar um banco. Ele vai tentar você a fazer alguma coisa boa. Se Deus quer que você seja um médico missionário e se isso é o melhor de Deus para a sua vida, Satanás vai tentar você a ser um bom médico. Ele usará alguns dos seus melhores amigos para dizerem: ei, nós precisamos de bons médicos aqui. Por que é que você tem que exercer sua carreira no norte do Paquistão? Você vai tratar deles, mas eles nunca se converterão. Ao norte do Paquistão, a menos de 300 quilômetros da Rússia, China e Afeganistão, conheci alguns médicos. 4 deles eram cirurgiões que estavam servindo a Deus naquela região há 25 anos. Eles não tinham visto nenhum muçulmano se converter, mas estavam tratando de muçulmanos desde que se convenceram de que Deus tinha um lugar para eles ali e que estavam cumprindo o chamado de Deus naquele lugar. Eles me disseram que Satanás estava sempre usando os amigos e a família, através de cartas ou durante suas férias em casa, dizendo as mesmas palavras que eu usei anteriormente. Ei, nós precisamos de bons médicos aqui. Eu gostaria de continuar falando desse princípio do livro de Esdras sobre fazer a obra de Deus e não a do homem.
Um sexto princípio que Esdras apresenta para nós está intimamente ligado ao princípio que acabamos de ver. Fique sempre preparado para a oposição que virá quando você tentar fazer a obra de Deus. Algumas vezes, quando as pessoas se dispõem a fazer a obra de Deus, assim que encontram oposição, perguntam: será que eu não entendi o sinal? Não segui bem as orientações? Será que estava tudo errado? Essas perguntas sugerem que a pessoa achava que não haveria oposição alguma quando está fazendo a obra de Deus. Há uma força do mal nesse mundo que trabalha através das pessoas, assim como o poder de Deus e do bem também trabalha através das pessoas. Se Satanás se opõe a tudo que Jesus Cristo está fazendo e quer fazer, deveríamos esperar a oposição quando Cristo trabalha através de nós. Algumas pessoas que se opõem a você não percebem que estão sendo embaixadoras de Satanás. Quando Jesus disse a seus discípulos que iria morrer em uma cruz, perguntou: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: feliz é você, Simão, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas que elogio, hein? Jesus quis dizer que iria construir sua igreja sobre o fato de que um homem como ele podia receber tal revelação. Mas quase na mesma hora o Senhor começou a explicar que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas e que fosse morto. Pedro disse mais ou menos assim: o Senhor está louco! Pedro se opôs a Jesus. Então o Senhor disse uma coisa muito forte para Pedro. Ele nem sequer o chamou pelo nome. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus disse isso a Pedro quase no mesmo momento em que falou: feliz é você, Simão, porque isto não lhe foi revelado por carne, mas por meu Pai que está nos céus. E logo a seguir Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quando você decide fazer a obra de Deus, encontra muita oposição, na maioria das vezes, de pessoas. O livro de Esdras nos diz que quando os exilados voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo, os que moravam lá tentaram desanimar e assustar os que estavam voltando. Eles mandaram mensagens para o rei Ciro cheias de mentiras. E quando os judeus continuaram a construção de acordo com o livro de Esdras, os inimigos começaram a ridicularizá-los. Gozavam dos judeus, riam deles. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo, hein? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Será que vão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Os inimigos ridicularizavam os exilados. Esdras, na verdade, não viu isso. Ele chegou mais tarde. O segundo retorno, que foi liderado por Esdras, aconteceu muitos anos depois. A oposição era tão ameaçadora que os construtores tiveram que colocar guardas armados ao redor do templo. O livro de Neemias diz que quando eles estavam construindo o muro, tinham a ferramenta em uma mão e a espada na outra. Esses exilados literalmente tinham que lutar enquanto faziam a obra de Deus. Esse é um exemplo de oposição externa. Existe a ideia de que a oposição externa é mais fácil de ser enfrentada, porque ela é óbvia, e a esperamos de nossos inimigos. Ela está lá e podemos percebê-la. Você pode montar um plano de combate contra o plano deles. O segundo tipo de oposição é interno. Quando os exilados retornaram para a reconstrução do templo, os povos pagãos que então viviam em Jerusalém e em Judá aproximaram-se do governador Zorobabel e do sacerdote Jesua, que lideravam o primeiro dos 3 retornos. Esses pagãos disseram: vamos ajudá-los nessa obra porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época que o rei da Assíria nos trouxe para cá. Esses povos pagãos tinham sido conquistados pela Síria e deportados para a terra de Israel. Zorobabel e Jesua responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Zorobabel e Jesua estabeleceram um princípio em relação à obra de Deus. O povo de Deus deve fazer a obra de Deus.
Eu vou dizer mais uma vez, e eu vou repetir porque talvez você não entenda de primeira. O plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus para atingir os propósitos de Deus de acordo com o plano de Deus. E eu vou falar mais uma vez. O plano de Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus para atingir os propósitos de Deus de acordo com o plano de Deus. Esse é um dos princípios que deveria nortear o trabalho de Deus. Quando você entende essa declaração, conclui que incrédulos não podem participar da obra de Deus. O livro de Atos descreve uma situação em que Pedro estava verificando o trabalho do evangelista Filipe. Filipe tinha batizado o homem chamado Simão, o feiticeiro, porque Simão tinha confessado a Jesus Cristo. Lemos que quando Simão viu o poder de Pedro e dos outros apóstolos, tirou um monte de dinheiro do bolso e ofereceu aos apóstolos porque queria comprar o poder do Espírito Santo. Pedro disse: pereça você e o seu dinheiro. O que Pedro disse em grego foi: vai para o inferno, você e o seu dinheiro. Na verdade, foi isso que Pedro disse a Simão, feiticeiro, e continuou: você não tem parte nem direito neste ministério, porque seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Pedro estava dizendo ao feiticeiro Simão a mesma coisa que Zorobabel e Jesua disseram ao povo pagão que queria ajudar a reconstruir o templo. Pedro estava dizendo a Simão: você não tem nada a ver com isso, porque o trabalho de Deus deve ser feito pelo povo de Deus. Você não tem nada com isso, apesar de ter professado a sua fé. Bom, o nosso tempo já acabou hoje. Examine a sua vida, meu amigo, minha amiga. Você faz parte do povo de Deus? Você sente o poder de Deus na sua vida? Você pode responder sim a essas duas perguntas? Deus quer manter comunhão com você sempre. Pense nisso. Deus ama você e Ele quer usar você. Até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.